Pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo é um vídeo rápido para tentar englobar de forma definitiva como utilizar o juiz, porque sempre gera muita dúvida, né? Com o passar dos anos, eu tenho percebido que eu não sei se eu não estou conseguindo mais me fazer entender ou se os alunos estão com dificuldade de entender o que a gente explica. Então, esse aqui vai ficar um vídeo de referência para vocês utilizarem o programa de juiz que eu utilizo nas minhas disciplinas de algoritmos, programação de computadores e programação orientada a objetos, tá? Então, fazendo toda a configuração do ambiente que vocês foram orientados nos meus vídeos ou presencialmente, e depois instalando a ferramenta de correção, que é o juiz, né, o JJudge, abrindo ele, basicamente vocês têm que, primeiro, inserir os arquivos que vocês querem testar, carregar o arquivo de teste e rodar o teste. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, primeira coisa, eu vou carregar o conjunto de teste. Então, nesse botão aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó, carregar conjuntos de teste. Isso aqui, vocês vão carregar um arquivo, onde nesse arquivo ele vai ter as respostas que os seus programas, os seus exercícios têm que gerar para eles serem considerados como corretos, tá bom? Então, carregar conjuntos de teste. Vai abrir um diálogo. Eu vou escolher aqui onde está o meu conjunto de teste. Vocês vão ter baixado do livro, seja do livro de C ou seja do livro de Java. O meu está aqui, ó, que é o meu arquivo original. Fazendo isso, vão aparecer todos os capítulos aqui. Só que isso aqui é para testar. Você precisa carregar agora os seus arquivos que vão ser testados. Eu vou clicar aqui em adicionar. Vai abrir uma janela novamente. Deixa eu minimizar minha lupa aqui. Certo? Vou escolher aqui. Eu quero fazer a correção. Imagina que eu já fiz todos os meus exercícios. Fiz até o 4, por exemplo. Então, vou escolher até o 4. Como que faz para escolher mais de um arquivo, né? Você escolhe o arquivo, clica num arquivo, segura o Ctrl, ou mesmo segurando o Ctrl, você vai selecionando quais que você quer abrir. Ou então você clica no primeiro, segura a tecla Shift e clica no último que você quer, ele vai selecionar um intervalo, ou então só um arquivo. No caso que eu vou pôr esses 4 primeiros arquivos aqui, vou clicar em Open. Depois que você faz isso, você não precisa ficar reabrindo o arquivo toda hora, ficar refazendo isso, clicar aqui em remover, adicionar de novo. Não precisa. Outra coisa, o remover não apaga o arquivo, tá certo? O remover não apaga o arquivo, ele só remove daqui. O teu arquivo está lá, naquele lugar. Outra coisa importante, se você modificar, se você recortar esses arquivos e colocar eles em outra pasta, o juiz vai passar a não enxergar mais eles. Então você tem que remover daqui e colocar de novo no caminho novo. Tudo bem? Enfim, tem os 4 arquivos aqui. Você vai escolher qual que é o capítulo correspondente do livro que você está trabalhando. No caso aqui é o primeiro livro. No livro, o primeiro capítulo, desculpa. E você vai clicar em executar teste. Vou clicar aqui, olha lá. Ele vai compilar, executar e testar cada um dos seus arquivos de código-fonte. No meu caso aqui, os 4 estão corretos. E esse é o workflow, né? Esse é o seu fluxo de trabalho durante o desenvolvimento dos exercícios. Você vai lá no VS Code, trabalha no exercício, coloca, fiz o exercício 5, vem aqui, coloca o exercício 5 no juiz e manda testar de novo. É lógico que na hora que você estiver lá no 20º exercício, toda vez que você mandar testar, vai ficar rodando todos, toda hora. Então vai demorar para você ver o resultado lá do 20º exercício. Então, uma alternativa é, se você quiser, você vai removendo os arquivos daqui. Ó, clica aqui em remover. Deseja mesmo remover? Remover? Sim. Clica em adicionar. Agora é o 6, beleza. Põe o 6 e clique em executar. Opa, está funcionando. E vai fazendo isso. Tudo bem? Beleza. Chegou ao final, você fez todos os exercícios, estão todos funcionando. Vou colocar todos eles aqui então agora para vocês verem. Ó. Então vou dar assim aqui para remover. Tá com zoom, tá? Por isso que não está aparecendo a minha tela inteira aqui. Tá aparecendo tudo muito grande, tá bom? Lá, clique em Open. Olha lá, apareceu todo mundo. Do 1 até o 26. Vou clicar em executar. Está executando, está testando. Opa, deu verdinho em todos. Acertei todos, está tudo correto. Como que agora você faz para entregar essa atividade no Moodle? Você não vai entregar arquivo por arquivo. Você não vai pegar esses arquivos, zipar eles, compactar eles e jogar no Moodle. Não é assim que vocês vão fazer. Como que é feito? Vocês vão clicar, independente do que está aqui, tá certo? O que está aqui não importa. Vocês vão clicar nesse botão construir.
certo? Então, clicando nesse botão construir, ele começa, vai aparecer uma série de diálogos que você vai ter que seguir. O primeiro deles é onde você vai colocar seu nome. Eu sempre peço para colocar o nome completo, sem abreviar, sem errar a acentuação. Às vezes tem um nome, sei lá, tem um sobrenome Cândido. Cândido tem acento circunflexo no A. Você escreve sem, você digita sem. Não, coloca o acento. Porque às vezes tem o aluno que é homônimo, tem o mesmo nome. Às vezes até tem o mesmo nome, o mesmo último sobrenome. Aí eu não sei quem que é, tá certo? Então põe o seu nome. Põe o nome completo. Não vai, eu brinco com os alunos, não vai cair a mãozinha, não vai quebrar o dedinho de você digitar, tá bom? Nome completo, ok. Põe o seu prontuário da escola, né? Eu dou aula no Campo São João da Boa Vista do IFSP, então é BV, né? O teu prontuário e o seu número de BV. O meu é 11004, 11039, certo? O meu de professor ele é menor que o de vocês é um número maior. Nome do pacote. Aqui você coloca o nome que você quiser, porque você vai submeter no Moodle, o Moodle vai trocar o nome do teu arquivo lá. Mas para nível de organização, eu vou chamar o meu de CAP01, porque ele é o capítulo 01. Vou dar OK. E agora é a hora que você vai escolher onde estão os seus arquivos, certo? O meu está lá no meu projeto do livro, tá? Então eu vou lá na pasta onde está ele. Projetos, livros, soluções. Vou entrar aqui, ó. Então, os meus arquivos aqui. O que você vai fazer aqui? Você tem que entrar na pasta. Não é selecionar a pasta e dar Open. Se você fizer isso, vai criar o pacote, mas não vai criar corretamente para a disciplina de linguagem C. Em Java também, quando a gente trabalha, a maioria das vezes não vai funcionar também nos primeiros capítulos do livro. Então, entra na pasta, seleciona todos os arquivos, ou um por um com o Ctrl, como eu disse, ou se vai no primeiro, segura o Shift e aperta o último, ou então é Ctrl A. Aqui no caso, eu ainda tenho mais uma pastinha aqui dentro, de vocês pode ser que tenha também. Então você tira essa pasta da seleção. Se você deixar, não vai dar problema, mas tira. O importante é que você escolha os arquivos .c ou .java. Tudo bem? Clique em Open. Vai aparecer essa mensagem: o pacote teste foi construído com sucesso. Olha a observação. Antes de entregar, verifique se está correto. O que é esse verificar se está correto? A gente já vai fazer isso. Antes de fazer isso, se no passo anterior você colocou alguma pasta no teu pacote, aqui nesse caso, lembra que eu tirei o criativo? Selecionei ela. Se o criativo tivesse selecionado, ou se então anteriormente, ao invés de eu entrar na pasta, eu tivesse clicado na pasta que tem os exercícios do capítulo 1, aqui ainda vai aparecer mais um alerta falando assim, ó, no teu pacote que você criou, você ainda tem pastas lá dentro. Pode ser que isso gere problema. Eu estou avisando isso para vocês. Como que você vai verificar se está tudo correto, se não teve problema, se você gerou da forma correta? A gente vai verificar se ele está correto. O que é esse verificar se está correto? Colocar aquele pacote que acabou de ser gerado aqui no juiz e testar ele. Eu vou dar OK aqui e vou mostrar para vocês como que faz. Você pode deixar o que está aqui, só vai rodar de novo. No caso, eu vou até deixar aqui, só para vocês verem o que acontece. Vou clicar em adicionar e eu vou lá onde foi criado o pacote. Onde que o pacote foi criado? Dentro da pasta que você escolheu os arquivos. Vejam o cap01 aqui criado. E ele vai ter essa extensão .jjd. Esse cara que você vai adicionar aqui para testar e é ele que você vai entregar no Moodle. No Moodle só vai aceitar arquivos com essa extensão JJD. Então aqui, ó, se eu olhar aqui embaixo, ele está aqui, ó. Eu vou mandar executar. Executar teste. Estão vendo? Aqui são os exercícios individuais. Agora ele está testando o pacotão, que vai aparecer uma linha só para você. Olha lá, com o nome que você preencheu, com o prontuário que você preencheu e os seus exercícios. Ah, ficou tudo verdinho, porque você acertou tudo. Ou ficou verde, um ou outro vermelho, porque você não estava conseguindo fazer solucionar, não tem problema. Tem que aparecer uma linha só com a cor que você estava obtendo linha a linha aqui. Tudo bem? Vou remover daqui os exercícios normais, um por um,
e vou rodar só o arquivo de teste, só o pacote de novo para vocês verem. Olha lá, executar teste. Tá vendo que ele está rodando e não está aparecendo resultado nenhum? Porque só vai aparecer na hora que terminar o seu. Olha lá. Pronto. Está resolvido. Está tudo ok. Agora, esse arquivo você vai entregar no Moodle, certo? Você vai na atividade, faz o upload desse arquivo lá na atividade, dá ok. Se apareceu que está entregue, uma tarjinha verde, quer dizer que está tudo ok. Ainda estou com dúvida. Vai lá, baixa o arquivo que vai estar disponível no Moodle, que você consegue ter acesso. Baixa, abre ele no juiz e testa de novo, tá tudo ok, tá entregue, não vai ter problema nenhum. Você não precisa ficar me perguntando se entregou, se não entregou, tá tudo certo. Tudo bem? Acredito que com isso agora a gente consiga resolver. Por que que eu tenho essa ferramenta? Porque aí depois eu vou baixar a solução de todos os alunos, mando executar, ele vai me trazer todos os dados prontos e eu ainda consigo gerar a planilha com todos os dados de vocês. Tudo bem? Eu acho que agora com esse vídeo a gente consegue resolver esse problema de sempre haver dúvida de como fazer, porque falta atenção na hora que a gente está explicando, né? Tudo bem? Ou às vezes o aluno chega atrasado, ou às vezes é o aluno que está entrando depois que o curso se iniciou. Então a gente tem agora esse vídeo tutorial de como fazer a utilização, né? Como utilizar o juiz. Tudo bem? Então é isso aí. Valeu e até mais.